Paz, Senhor, meus irmãos, boa tarde. Tô almoçando no trabalho de novo. A bagunça tá aqui atrás de mim pra arrumar. Terminar de almoçar e terminar de limpar em casa, colocar tudo no lugar para depois ir embora. Irmão, veja bem. Eu fiz um videozinho ontem à noite e eu vi que teve uma irmã que comentou assim: irmã, Deus é minha testemunha. Eu consegui perdoar a pessoa que tirou a vida do meu filho. Ô, irmã, isso é muito forte, né? Coitada da irmã, passou por isso. Mas, na verdade, muitas mães passam por isso, né, irmãos? Mas, meu Deus, é muito difícil, mas temos que perdoar, irmãos. Não importa o que seja. Em qualquer circunstância da sua vida, nós temos que perdoar aquele que nos ofendeu. Até porque, se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, Deus também não perdoa a nós. Porque Deus, ele não mede consequência, ele não mede o tamanho do nosso pecado para que ele possa nos perdoar. Ele perdoa nós de qualquer pecado. Ele só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo, que os irmãos já sabem, né? Mas qualquer pecado, Deus perdoa. A prova que os irmãos viu a Bíblia, já leu, já ouviu, quando Deus perdoa o rei Davi, quando o rei Davi erra diante de Deus, que ele adultera com aquela mulher e depois ele coloca o amigo daquela mulher na frente da batalha até que ele venha a morrer, ele achava que estava tudo bem. Até aí ele achava que estava tudo bem. Tá tudo bem com ele, tá tudo bem comigo. Eu sou rei mesmo, tá tudo bem comigo. Eu mando, desmando. Só que chegou um momento que Deus olhou e viu. Davi não se arrependeu do que ele fez de errado. Davi não está consciente do que ele fez de errado. Até agora ele não entendeu o tamanho do pecado que ele cometeu contra mim. E eu vou mandar falar com ele. Mandou o profeta Natan falar com ele. E quando o profeta Natan fala com ele, não vou entrar muito no mérito, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, ele cai na real do pecado que ele havia cometido. Só que quando ele cai na real do pecado que ele tinha cometido, Deus já havia. Eu vejo assim, irmãos, que antes mesmo de Natan falar com Davi, Deus já havia perdoado o pecado de Davi, mas também Deus já havia colocado a espada na casa dele. Por quê? Chegou o perdão na vida dele, mas também chegou a consequência do erro, a consequência do pecado. E os irmãos viram que Davi pagou muito caro pelo seu erro. Deus perdoou ele, mas ele passou por tanta coisa ruim que, meu Deus do céu, muito difícil que ele passou. Então, eu quero dizer que qualquer pecado Deus perdoa, né? Só que a consequência do erro fica na vida do ser humano, seja ele quem for. Seja ele ímpio, seja ele crente, seja ele servo de Deus ou não seja, a consequência fica. Então, é por isso que eu e você temos que perdoar e deixar Deus fazer a obra. Porque, da mesma forma que não há pecado que Deus não perdoa, Deus perdoa todo pecado, para todo erro tem uma consequência. O ser humano tem que pagar pela consequência do seu erro. Tem pessoas que muitas vezes aceitam Jesus, já cometeu vários crimes lá fora, vários erros lá fora, que lá fora não se fala pecado, se fala crime, né? E a pessoa comete erros, comete crime lá fora, e depois ele aceita Jesus e fica bem com Deus. Mas ele vai ter que pagar para a justiça. Ou vai ter que pagar para a justiça, ou vai ter que pagar para alguém. Eu já vi pessoas sendo tiradas do altar para ir preso. Porque devia para a justiça, teve que pagar. Então, irmãos, querendo nós ou não, a justiça de Deus ela é feita. Então, não precisa eu e você ficar falando, não, porque eu não vou perdoar, porque a pessoa vai ter que pagar pelo que ele fez. Irmãos, querendo eu e você, não, sim ou não, a justiça de Deus vem.
na vida da pessoa que errou. A pessoa vai ter que pagar pelo que ele fez. A pessoa cometeu um crime, ele vai pagar para a justiça dessa terra, de um jeito ou de outro, ele vai ter que pagar. E se a pessoa não pagar para a justiça dessa terra, vai pagar para a justiça de Deus. Isso é notório que tem que acontecer. Não adianta, porque de Deus ninguém escapa. Então, quer dizer que se você perdoar o seu devedor, você vai estar fazendo é para você, não é para ele. Vai estar fazendo para você. Porque você perdoando ele ou não, ele vai ter que pagar pelo erro dele. Ele vai ter que pagar as consequências do erro dele. Está entendendo o que eu quero dizer? Então não adianta nós ficarmos falando, ah, mas a pessoa errou gravemente comigo, eu não perdoo, eu quero ver ele assim, eu quero ver ele assim, eu quero ver ele assado. Não adianta. De qualquer forma, a pessoa vai pagar pelo que ele fez. Se alguém te feriu, você tem que perdoar ele e deixar Deus fazer a obra. Porque querendo ou não, ele vai pagar pelo erro dele. Os irmãos viram que o salmista, na época, né, o rei Davi, ele pagou pelo erro dele, pagou caro demais, né? Deus perdoou ele, mas a consequência ficou na vida dele. E ele passou por coisas terríveis. E o que aconteceu? Quem pagou mais caro pelo erro do pai foi os filhos. Porque ele plantou uma má semente e quando a árvore deu semente, ela deu semente amarga. Quem colheu ela foi os filhos. Amém, irmão? Siga com Deus. Vou terminar de comer minha comida aqui, porque já tá fria, coitadinha. Minha saladinha, ó, minha comidinha. Fique com Deus, meus irmãos.